Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, vamos entrando. Já vou testando aqui com vocês o áudio, o som, se tá ok a conexão, já vão falando aí pra mim. E aí daqui a pouquinho eu já chamo então o doutor, professor Felipe, tá bom? Para participar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre fisioterapia, né? Então, nos processos aí de reabilitação, da importância então que a gente tem aí da físio. Vocês tendo perguntas, podem mandando por aqui, que eu já faço para eles, certo? Vamos ver se o doutor já entra e a gente vai já conversando por aqui. E aí vocês já compartilhem, coloquem para as pessoas assistirem. Ó, tem um aviãozinho aqui no cantinho da tela e aí a gente já vai mandando então para todo mundo, pra gente já colocar mais gente aqui para participar, certo? E aí eu já vou chamar então o professor Felipe para entrar aqui com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já consigo colocar ele aqui. Vou pedir só para você, Felipe, tem uma solicitação aí para entrar aqui comigo? Isso, vamos lá. Olá, bom Olá, tudo bem? tudo. Prazer em conhecê-lo. Obrigada aí pela participação, obrigada por ter aceito o nosso convite, Imagina. no bate-papo aqui com a gente. Professora, eu gostaria então, né, de que você pudesse iniciando, se apresentando, falando um pouquinho aí sobre teu trabalho, né, as tuas especialidades. Então, eu sou o professor Felipe, trabalho há quase 20 anos, né, na docência do ensino superior, tanto na graduação quanto pós-graduação, de diversos cursos da área da saúde, porque eu trabalho com disciplinas básicas, então anatomia, fisiologia, biomecânica. Então, assim, tive a oportunidade já de dar aula para enfermagem, farmácia, nutrição, desde estética até medicina, fisioterapia, todos os cursos. Mas eu sou fisioterapeuta de formação, atualmente vinculado à Prefeitura Municipal de Campo Grande, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde a gente atende pacientes lá da Prefeitura, e vinculado também à Fiocruz, né, que a Fiocruz está com um projeto muito legal do Brasil todo, de residência multiprofissional em saúde da família e comunidade e residência médica em saúde e comunidade. Então, é uma coisa super legal, porque integra, né, a medicina com todas as outras áreas da saúde e faz com que o paciente tenha um atendimento muito mais amplo, né, e multiprofissional, né, com uma visão muito mais focada no paciente, né, em vez de focada na patologia, como era antes. Mas, enfim, é basicamente isso aí. E produzo conteúdo também para o meu canal no YouTube, para o meu site. Trabalho para a AFIA também, a AFIA Medicel, que está lançando um aplicativo esse mês. Agora, na verdade, o lançamento é amanhã, foi ontem, né, mas está sendo amanhã, oficialmente. Na Faculdade Unigran Rio, eles estão lançando um aplicativo para medicina, onde a gente produz conteúdos aí para o primeiro ao quarto ano de medicina. Então, é basicamente isso aí. Que legal, professor. E o que você vê assim dentro, né? Hoje, eu não sei se você acredito que assim, hoje fica muito mais nessa parte aí de dar essa assistência, né? Para essa parte mais educacional. Mas como por exemplo, dentro da fisioterapia, né? O atendimento. Hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho desse processo de reabilitação que é tão importante, né? Dentro da fisioterapia. E principalmente para que as pessoas tenham mais ciência do quanto realmente, às vezes,
tem um longo prazo, né? Porque não é imediato. A pessoa precisa realmente fazer, e aí eu vejo muitas vezes, porque eu já passei por alguns processos, né? E aí, olha, faz em casa também, né? Os exercícios para a gente conseguindo ter uma melhora do quadro da pessoa. Então, assim, o que que você vê assim, que é mais recorrente mesmo, dentro da prática, né, clínica, assim, do que vocês atendem? Então, eu acho, não só a fisioterapia, mas como toda a profissão da área da saúde, sempre foi muito focado no profissional, né? E de um tempo para cá, na verdade, já de bastante tempo para cá, esse atendimento ou essa responsabilidade em relação à reabilitação, ela é compartilhada entre o profissional que atende, o fisioterapeuta, no caso, né? Não vou falar agora do meu caso, e o paciente. É a mesma coisa que a pessoa tiver uma infecção intestinal, vai no médico, o médico avalia bem, prescreve bem o medicamento e a pessoa não toma o medicamento nos horários certos e tudo e quer ter uma recuperação. Então, para a fisioterapia, funciona mais ou menos da mesma forma, né? Então, assim, quanto mais estímulo a gente der, maior vai ser a capacidade de recuperação, de reabilitação, e mais rápida vai ser essa reabilitação. Só que a gente sabe que muitas vezes a pessoa não pode fazer fisioterapia todos os dias. Então, assim, a não ser se internada em algum outro processo. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala, por exemplo, de reabilitação ortopédica, essa pessoa vai fazer fisioterapia 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, durante mais ou menos uma hora. Então, hoje, né, é de praxe que a gente passe alguns exercícios para ele fazer no mesmo dia, né, mesmo assim, vou atender agora, mas fora desse horário você vai fazer gelo em casa, você vai fazer gelo de 2 em 2 horas, ou você vai fazer tais exercícios para complementar aquele tempo, porque senão você passa uma hora com o seu paciente, o paciente passa mais 23 horas fazendo outras coisas, né, que não aquilo ali. Então, se ele puder contribuir, às vezes, 2, 3 vezes por dia, com 15 minutinhos de exercício, isso tem sido cada vez mais utilizado, né? E acelera muito o processo de reabilitação. É muito importante que o paciente assuma essa responsabilidade também e colabore. E você sabe que tem uma coisa super engraçada nesse processo, é que, como eu trabalho no SUS também, a gente pega a população de baixa renda. E essa população de baixa renda tem uma dificuldade muito grande em conseguir acesso à fisioterapia, a médico e tudo. Então, eles são muito colaborativos. Então, a gente vê o processo de reabilitação acontecendo de forma extremamente bem sucedida. E é por quê? Porque tudo que você fala, ele só pode ir uma vez por semana, mas ele faz tudo várias vezes por dia, né? E, às vezes, outras pessoas que têm condição, elas esperam que você faça tudo sozinho. E a gente sabe que as coisas não acontecem dessa forma, né? Então, tanto para atividade física, para alimentação, para tudo, né? E o que que é, assim, é mais comum, por exemplo, Felipe, o que que você consegue dar de dicas, por exemplo, vai, para quem sente algum tipo de dor, de desconforto, né? Quando a pessoa pode saber que, de repente, aquela dorzinha nas costas ou no meu pulso que está me incomodando, pode ser sim uma lesão e pode ser que essa pessoa precise, então, iniciar alguma fisioterapia. Então, a gente tem pessoas que às vezes você olha para a pessoa, você faz uma avaliação e a gente acha um monte de coisa na pessoa, né? Mas aquele monte de coisa que a gente acha na pessoa, ela é toda bem compensada, ou seja, ela não sente dor, ela não sente nada e está de bem com a vida com aquilo ali. Do mesmo jeito que quando você vai fazer um raio-x e tudo, tem algumas coisas que a gente chama de achados, né? Achados radiológicos, tudo, porque você está fazendo, procurando uma coisa e você coisas que às vezes não têm relevância clínica nenhuma. Então, quando que essa pessoa precisa procurar um profissional? Justamente quando ela não está bem compensada, ou seja, quando começam a aparecer essas dores. Mas aí a gente sempre fala o seguinte, que o ideal é que você procure o mais rápido possível. Por quê? Porque se você for deixando o problema ficar agudo, uma coisa é a pessoa ter uma lesão aguda, né? Então ela está jogando futebol, fazendo um esporte, tem uma entorse, alguma coisa muito mais séria, e aí ela tem um edema muito grande, uma lesão muito significativa que é incapacitante e procura. Tudo bem, isso é o comum. Mas outras pessoas, às vezes, ela dá um mau jeito nas costas, ou dormindo, dá um mau jeito no pescoço, dá um mau jeito aqui ou ali, ou ela trabalha sempre numa determinada função e vai ficando com uma dorzinha, que é aquela dorzinha que vai ficando aí persistente, 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 e ela procura o fisioterapeuta quando a dor está insuportável. Então a gente sempre fala, quanto mais tempo você conviver com isso, maior vai ser o tempo também de recuperação, porque várias compensações vão acontecendo.
E aquela dor que ele já apresenta há 6 meses dificilmente vai ser curada em uma ou duas sessões. Mas se ele procurasse, talvez, logo no início, talvez já desse jeito e ele não tivesse que passar por tanto, né, por tanta dificuldade. Então, professor, de repente também é bom, né, a pessoa começar a perceber a rotina dela, o dia a dia, né? Porque às vezes a gente dorme mal, né? Às vezes não tá ali num colchão confortável, nem no travesseiro. Aí já vai para o home office em casa, também aquela cadeira super desconfortável para trabalhar o dia inteiro. E aí, ao longo, né, do processo do dia, a pessoa tá quebrada, como dizem, né? Ai, não tô aguentando de dor, toma um anti-inflamatório, que é bem comum, né? As pessoas fazerem o uso do anti-inflamatório, e aí acaba levando isso, né? Por dias, por semanas, né? Arrastando ao longo de meses. E aí, quando chega para ir ao médico, e às vezes esse médico mesmo já encaminha para fisioterapia, já tem um processo aí que essa lesão pode estar assim, bem no estágio avançado, né? Então, por isso que as pequenas coisas, eu acho que se a gente conseguir ajustar as pequenas coisas no dia a dia, então a gente ter, né, um local de dormir adequado, se você sente que aquele colchão não tá legal, troca, né? Se você sente que o teu travesseiro já tem muito tempo, troca, porque realmente essas coisas a longo prazo, a gente vai percebendo que a pessoa pode ter sim, né, uma complicação futura. Então, na verdade, você falou até uma coisa que é super importante, que é a questão do anti-inflamatório. Eu acho um absurdo que seja vendido assim, de forma tão indiscriminada, né? A gente sabe que anti-inflamatório, quando consumido em excesso, de forma indiscriminada, ele pode sobrecarregar a função renal, que o uso de anti-inflamatório em idosos ele é contraindicado ou ele tem que ser muito bem indicado, porque ele já tem uma tendência de ter uma função renal comprometida. Então a gente vê que às vezes a pessoa está com uma dor ali, vai lá e toma um anti-inflamatório, né? Toma aquilo ali, aí vai lá, toma e vai tomando A por pessoa às conta. vezes treinou, né? É, Treina na treinou academia e fala, lá. ai, tô com dor, vou tomar um. É, então assim, o antibiótico ele é restrito, né, a receita, e o anti-inflamatório não, e a pessoa está tomando anti-inflamatório para tudo, né, hoje em dia. Então toma para o joelho, toma para a garganta, toma para tudo. Aí quando não dá resultado, aí ela vai procurar. Só que até não dar resultado, ela já teve uma complicação renal, pode evoluir por insuficiência renal, no caso de uma pessoa idosa, ou pode descobrir, né, que tem algum problema renal por causa então, assim, aquele problema que era um problema ortopédico, que era uma dorzinha, ele pode gerar um comprometimento muito mais sério. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, até para os meus alunos, é, a chave de qualquer consulta ou de qualquer reabilitação, independente de se clínica, né, por parte do médico ou da reabilitação por parte do fisioterapeuta ou do treinamento pelo profissional de educação física, é sempre avaliação, sabe? Porque cada um tem objetivo diferente, cada um, por mais que você tenha a mesma inflamação do que eu, o seu biotipo é diferente, a sua resposta é diferente, então talvez o médico me prescreva um medicamento e prescreva outro para você, mas a avaliação ela é diferente. Do fisioterapeuta também é diferente, a gente sabe que as pessoas elas têm biotipos diferentes, resposta diferente, então isso é muito importante que seja feito de forma individualizada, uma boa avaliação, para conseguir chegar a um bom diagnóstico. Porque assim, a gente só consegue tratar aquilo que a gente sabe que a gente está tratando. Então, se eu não sei, a pessoa tem uma dor na lombar, né? Então tem uma lombalgia. Mas aquela lombalgia ela pode ter causas multifatoriais. Então, assim, ela pode ser de uma compressão, ela pode ser até de um tumor, ela pode ser de uma série de outras coisas. E pode ser de um mau jeito também, de uma falha posicional. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que está causando aquela dor. Para depois a gente tratar a causa e não a consequência, né? Não ficar só tratando dor e não tratar o problema. Isso para todo mundo. Profissional de educação física eu também falo. Quando chega um aluno dentro da academia, a primeira coisa que o profissional tem que perguntar é qual é o teu objetivo aqui na academia? É emagrecer, é hipertrofia, é isso, aquilo? Por quê? Porque você tem formas diferentes para trabalhar com pessoas diferentes que têm objetivos diferentes. Então, nunca pode ser, né, colocar tudo num protocolo, todo mundo no mesmo saco, né? Sim. E, professor, por exemplo, aquelas pessoas que vão treinar, né? Academia, a gente acaba vendo muita gente que às vezes nunca fez exercício físico e aí, eu preciso emagrecer, então eu vou entrar na
na academia, né, para perder peso, aquelas semanas, aquele mês, enfim. E isso também pode gerar uma lesão aí, né, que a pessoa às vezes acaba. É muito comum a gente ver o aluno, às vezes, ir uma semana, né, ou alguns primeiros dias e não aparecer nunca mais. A gente fica até preocupado, né, o que aconteceu com aquele aluno. Mas é por conta disso. Às vezes começa num ritmo um pouquinho acima, né, do que está habituado, nunca, às vezes, nem andou numa esteira, é sedentário mesmo. E aí também tem essa probabilidade dessa lesão, né? Então, assim, por isso que o equilíbrio é a palavra-chave de tudo, né? Então a pessoa precisa, nem que ela fale assim, não, mas isso aqui tá muito leve, eu aguento mais, mas precisa iniciar ali num ritmo um pouquinho menor para ir evoluindo, né? Isso é importante. Não só ritmo, mas eu falo assim, a profissão de educação física, ela teve um boom nos últimos 5 ou 10 anos, né? Então, assim, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com saúde, qualidade de vida, e começaram a procurar mais e valorizar muito mais a profissão. Tanto é que nas faculdades, a quantidade de alunos graduandos de educação física multiplicou muito. Do mesmo jeito que aconteceu agora o inverso com a psicologia, né? Desde o tempo de pandemia, um pouquinho antes da pandemia, cara, Sim, né, os cursos de psicologia estão bombando. Mas, assim, eu acredito que não seja só o excesso da atividade, mas principalmente a orientação. Aquela pessoa que vai fazer uma atividade física dentro de uma academia, por exemplo, mas ela não tem orientação e ela não sabe realizar, né, de forma adequada. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com isso há anos, né? Não sou profissional de educação física, sou fisioterapeuta, mas quando eu vou procurar uma atividade física e vou malhar na academia, hoje eu tenho uma personal que me acompanha e que corrige meus movimentos. Porque, na verdade, uma coisa é você corrigir os outros, a outra coisa é você se corrigir, a outra coisa é você ter a capacidade de perceber o movimento do teu corpo e fazer exato. executar o movimento de forma correta. Então, assim, tem vários exercícios que ela me passa, é, e que eu tenho dificuldade de executar. E aí ela corrige, ó, chega mais para cá, né, a bunda mais assim, tal, então agachamento, quando eu vou fazer o stiff, outra coisa, ó. Porque assim, às vezes você está fazendo e você não percebe que você está compensando. E aí Sim. você acaba executando de uma forma inadequada, às vezes compensando, e depois aquilo pode gerar um processo de lesão. Então, o ideal é que você tenha um acompanhamento, né? E pelo menos no começo, mas, poxa, Felipe, mas eu não tenho condição de pagar um personal. Tudo bem, mas se você não tiver condição de pagar um personal, pelo menos peça orientação na academia, né? E faça e vá aos poucos aprendendo aquele exercício, mas a execução correta. As pessoas têm que parar de se preocupar só necessariamente com carga, sabe, com volume. Tem muita gente que pensa só sabe, quanto que eu estou levantando. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que assim, é quanto que eu consigo fazer de forma adequada. Às vezes, Sim. quando você faz o exercício com uma execução perfeita, ela exige muito mais e a pessoa percebe que ela já não consegue mais fazer tanto, né? Então, assim, a orientação profissional de educação física é essencial. Eu mesma, depois que eu sofri aí uma lesão também na lombar, eu nunca mais treinei sozinha, sempre com acompanhamento. Eu tenho, inclusive, um personal que me acompanha, e é para isso, né? Para evitar essas futuras lesões aí que não adianta, né? A gente também, o corpo não é o mesmo, né? Então a gente precisa de um suporte adequado aí, pensando em todas as idades, até porque quando a gente sabe que a partir aí de 35 anos, 40, quando a gente começa a ter essa perda maior aí da massa muscular, é importante também, né, que a gente comece a pensar em toda a parte da biomecânica mesmo, né? Porque o corpo tem esse desgaste natural da idade, né? Então, assim, a gente precisa também se preocupar com essa questão. Às vezes você tem lá eu fui num ortopedista, vou citar aqui o meu exemplo, né? O joelho. Olha, o joelho é mais um desgaste, não é nada grave, mas é um desgaste que com o tempo, né, você vai perdendo a cartilagem, vai diminuindo. Então, assim, todos esses aspectos a gente também precisa ir tomando ciência, né? E aí a importância também da gente ter todos os nossos exames, da prevenção, né? Porque acho que assim como em todas as áreas da saúde, na fisioterapia também não é diferente, né? Se a gente puder fazer algo pensando na prevenção, vai diminuir também, né? Esse tipo de lesão pensando a longo prazo. Eu não vou precisar, de repente, ficar aí com as pessoas que falam, mas eu já estou há 6 meses na físio e não melhora, né? Então, assim, porque de repente
ficou um quadro muito crônico dessa lesão, e aí é mais difícil mesmo para reabilitar. Então, por isso que a gente precisa sempre pensar nesse processo de tudo começar aos poucos, com equilíbrio, e nesse processo também de prevenção, né? Pensando aí que todo mundo, se a gente não morrer antes, né, professor? Todos nós vamos atingir uma determinada idade que o nosso corpo acaba sentindo mesmo, né? Mas assim, até foi bom. Antigamente, era muito comum a gente pegar pacientes que fazer tratamento com fisioterapia. A fisioterapia era muito voltada para recursos eletrofototerapêuticos, então ficava só fazendo ultrassom, TENS sabe, não tinha tanto trabalho em terapia manual. Eu não estou falando de agora, estou falando de há bastante tempo atrás, há uns 20 anos atrás. Hoje em dia, a gente tem técnicas, a gente tem muita coisa muito legal de terapia manual, como a osteopatia. Eu estou até refazendo o curso de osteopatia em Belo Horizonte, já tinha feito, estou refazendo. O RPG, Pilates, a liberação miofascial, né? Técnicas de cadeias musculares. Então, assim, esse paciente que chega para mim e fala, ó, já fiz 10 sessões e não tive resultado nenhum, eu falo, pode abandonar então. Porque, assim, algum resultado tem que ter, sabe? E algum resultado tem que ter e sempre na primeira ou na segunda sessão. Então, a pessoa tem que perceber uma melhora por mais, por menor que seja. Então, assim, por isso que é tão importante avaliar e reavaliar esse paciente. Então, a gente avalia o paciente no início de cada sessão e no final da sessão a gente reavalia o paciente e mostra para o paciente aquilo que teve de ganho. Porque muitas vezes a percepção, ele não tem aquela percepção, é uma percepção mais sutil. A gente mostra, ó, você chegou com uma dor aqui, aquela dor não está mais incomodando tanto. Olha, você chegou. Agora, se o paciente ele permanece com a mesma queixa, tá? E essa mesma queixa permanece por 1 mês, 2 meses, significa que não teve ganho nenhum. Então tem alguma coisa de errado. Do mesmo jeito que se ele vai no médico, ele está tratando e não tem melhora nenhuma, né? Procura outro médico, porque tem alguma coisa de errado. Então essa é a chave Muito legal. da reabilitação, sabe? Muito importante, viu, professor, tocar nesse assunto, porque a gente sabe que às vezes as pessoas acabam falando mesmo, né, que já estão num processo terapêutico a longo prazo e não está sentindo uma melhora. Então, olha, gente, fica aí a dica para a gente se atentar, né? De repente nesse profissional, ou se você está seguindo todas as orientações corretamente mesmo, né? O que está acontecendo nesse processo aí que você não consegue ver, então, uma melhora, né? Então, a gente precisa ficar sempre atento. Entra até uma outra questão, né, que assim, é até chato de falar, mas que a gente tem que falar e sempre fala para os pacientes e tudo, que é a questão, por exemplo, dos planos de saúde. Né? Então, assim, é a mesma coisa que você parar e você faz a seguinte pergunta: olha, eu posso ir procurar uma consulta médica, né, com o médico do plano de saúde ou com um médico particular. Dificilmente, não estou falando que isso aconteça com todos, mas dificilmente você vai ter a mesma qualidade de atendimento. Porque, assim, dando um exemplo, é como se o médico ele cobrasse R$ 800 na consulta particular e ele do plano de saúde ele recebesse 50, R$ 60. Então, o que acontece? Ele tem que atender, ele ganha em cima de volume. E na fisioterapia, acontece a mesma coisa. Então, o fisioterapeuta, o plano de saúde, não paga o cara pela sessão, ele paga por procedimento. Então, assim, o cara fez ultrassom, fez TENS, fez isso. Então, você vai ver que a terapia manual, que deveria ser mais utilizada, ela é pouco utilizada porque o fisioterapeuta, para conseguir ganhar R$ 100 por hora ou 150 por hora, tanto assim, o preço que ele acha adequado, ele às vezes tem que botar 5, 6, 10 pacientes ao mesmo tempo espalhados. Então, assim, qual é a desse atendimento? Então, quando que esse paciente vai melhorar? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, ó, se não tem terapia manual, se não tem recurso terapêutico manual, não tem reabilitação. Se não tem fortalecimento, não tem reabilitação. Não adianta nada. Os aparelhos, eles são recursos que eles vão auxiliar e potencializar a reabilitação, mas eles sozinhos não fazem nada. Então, a gente depende de ajuste, depende de avaliar, de reavaliar. Então, isso é muito importante. E eu acho que isso para todas as profissões. Sabe? Então, Sim. Exatamente. Eu já, inclusive, presenciei, né? A gente tem aquelas clínicas maiores, atende plano, e aí você vai fazer a fisioterapia, às vezes é um único funcionário, né? Um único fisioterapeuta ali, um profissional, para atender, de repente, 7, 8, 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, aí ele vai deixar um no aparelho, o outro na bola, o outro ali, o outro aqui, e a atenção acaba sendo reduzida mesmo, mas por conta desse volume que precisa ser feito, né? Então, assim. É óbvio que existem as diferenças, a gente que trabalha na área de saúde sabe disso, né?
Então, eu também atendo aí como nutricionista, e aí a gente sabe também que é diferente, né, a consulta. E não é, muitas das vezes, não é pelo profissional, né? E assim, às vezes você tem ali um profissional muito bom para te atender, mas é o volume, a questão do tempo também, né? Que ele precisa atender e gerar toda aquela demanda ali. Então, acaba não dando conta de ser algo tão individualizado, né? Ter esse olhar tão diferente aí para o paciente. Então, essa também acho que é uma dica importante que a gente pode falar aqui para que as pessoas possam ter esse entendimento, né? Porque às vezes fica aquela coisa, ah, nossa, o fulano do convênio, aquele doutor não me olha como o outro médico, mas não é. É que existe essa diferença mesmo, né? E aí acaba não tendo esse tempo mesmo que de repente o profissional gostaria de ter, né, professor? Então, isso acaba ficando diferente mesmo. A gente até fala que é o barato que sai caro, né? Fala assim, ah, nossa, mas ele cobra um décimo do preço. Tudo bem, mas você vai ter que fazer com aquele lá 50 sessões e com o outro você faria 3, Sim. sabe? Já ajustaria. É, do mesmo jeito que o nutricionista, né? Do mesmo jeito que o profissional de educação física. Nossa, eu vou fazer com todo mundo. Tudo bem, mas aí aquele barato que você economizou, você vai ter que pagar para o profissional de fisioterapia te reabilitar, para ortopedista, para Sim. médio, sabe? Então, se a pessoa botar na ponta do lápis, né, e eu acho que vai muito do profissional também. Os profissionais eles têm que se valorizar. Então, quando eu até falo isso para os meus alunos, se eu chego para um paciente e cobro R$ 20 a sessão, é porque eu julgo que o meu trabalho vale R$ 20. Né? Então, assim, a gente coloca preço no nosso serviço. Então, é claro que eu já tive pessoas falando, poxa, eu gostaria muito de fazer um atendimento com você, mas eu não tenho condição de pagar tanto, posso pagar só 20? Eu falei, não, eu te atendo de graça. Entendeu? Mas assim, mas por quê? Eu prefiro fazer caridade e a pessoa entender que aquilo ali está sendo feito como um favor, uma ajuda para ela, do que você se desvalorizar, porque senão você começa a atender cada vez, né, cobrando mais barato e tendo que fazer mais volume e não dá uma qualidade. Então, assim, E também, professor, existe um custo também, né, por trás, principalmente quando a gente pensa na fisioterapia, que a gente hoje tem aparelhos, né, tem as coisas que estão mais avançadas, mas para esse profissional ter também esse recurso, essa estrutura de trabalho, ele demanda ali também, né, o gasto dele, o investimento que ele teve que fazer para conseguir atender, igual quem tem um estúdio de pilates, né? Não é tão simples a pessoa conseguir montar um estúdio, ter todos aqueles aparelhos para atender uma pessoa, né? Então, é isso, a gente precisa começar também a ter esse olhar que é importante, né? Porque é diferente. Tudo isso também vai melhorar o seu atendimento, né? Vai te dar novas possibilidades, né? Então, isso que a gente precisa começar a entender. mas, assim, mas nem só isso, sabe? Eu acho assim, tem isso também de investimento em material, mas tem de investimento em conhecimento. Quando você pega a pessoa que ela é formada em medicina, os cursos de medicina são muito caros, eles têm que viajar muito para fazer cursos, participar de congressos, para estar fazendo atualização, muitas vezes no exterior. Eu tenho um amigo que é o Dr. Cleverson Zukovski, que é hemodinamicista da Rede D'Or. Então, assim, vira e mexe, eu vejo ele estar viajando para outros países para se atualizar e tudo, estudando para voltar e colocar aquilo em prática. Então, isso tem um custo. Para o fisioterapeuta também se atualizar, né? Um curso de osteopatia é um curso caro, que vai de 20 mil a 60 mil, né? Um curso de 5 anos de formação. Então, quando você pega uma pessoa que faz osteopatia, que faz RPG, que faz tudo, tudo isso tem um custo. Né? E assim, esse custo ele acaba sendo embutido no preço que você vai cobrar. Mas a eficiência do tratamento ela vai ser muito. Tinha até aqui tinha entrado uma amiga minha que trabalha, que ela é referência, eu acho que é a melhor fisioterapeuta do Brasil para atendimento em trissomia do 21, que é a Roberta Mustak. E assim, com certeza o atendimento com ela é um atendimento diferenciado e ela deve ter um preço diferenciado, mas por quê? Porque a formação dela é muito grande nisso. A É, experiência dela. Então, assim, cada um tem o seu valor, é claro, mas eu acho que a gente não pode banalizar o serviço, sabe? sim, sim. Em saúde. Eu acredito mais ou menos nisso. Não, eu super entendo isso, porque acho que quando a gente está do outro lado, a gente consegue entender, né? A área de saúde é uma área em que a gente precisa se atualizar bastante, porque a ciência muda, né? Então não fica, não permanece ali igual, então a gente precisa sempre se atualizar, saber o que está saindo de novo, e isso requer sim o investimento desse profissional. Eu acho que hoje talvez as pessoas já tenham esse novo olhar, né?
professor. E eu queria, voltando ali naquele nosso assunto das lesões, eu atendo alguns pacientes e eu acabo percebendo muito, porque às vezes eu indico, olha, né, a gente precisa, enfim, adequar a alimentação, é importante, mas, né, adotar o estilo de vida mais saudável é mais importante ainda, né? Então, de repente, a prática de exercícios físicos e tal. E eu me deparo bastante com pessoas, então, que sempre falam, ah, doutora, eu não posso, porque eu tenho problema de coluna, aí, ou a pessoa tem problema no joelho. Então, eu sempre ouço, ou é joelho ou é coluna. E aí, professor, eu queria entender um pouquinho né, nesse lado aí da reabilitação, dentro da físio, eu sei que o Pilates também é super importante, mas essas pessoas que já julgam, né, assim, ah, já tenho esse problema de coluna, não vou fazer exercício, ou de joelho, às vezes pode até piorar a falta do exercício, né, de não fazer nada. Com certeza. Isso é uma ideia muito retrógrada que as pessoas têm, de que, eu tenho uma lesão, então não vou fazer nada. Na verdade, é aí que ela tem que fazer, já tive uma lesão, então eu tenho medo de me machucar. Se ela procurar o profissional certo, ela não vai se machucar e vai prevenir de que aquela lesão aconteça novamente. Então, se a pessoa tem uma lesão de joelho, lesões de joelho, lesões de coluna, né, a gente tem áreas no nosso corpo que recebem cargas muito maiores. Né? Então, a coluna recebe uma sobrecarga muito grande, joelho, quadril e tornozelo, ou seja, membros inferiores de forma geral, as articulações principais, e a coluna lombar, principalmente, né, que está muito voltado para o nosso centro de forças. Essas regiões elas têm que ser muito bem fortalecidas e estabilizadas. Então, se você tem uma região forte, estável, dificilmente você vai ter uma lesão. Então, se você tem um fortalecimento correto dessas regiões, você tem uma proteção dessa região. Né? Agora, quando você não tem um fortalecimento, você gera uma instabilidade. E eu sempre falo para as pessoas, não é só reabilitar. Tem que procurar o profissional de educação física e o nutricionista também. Por quê? Porque como a gente está trabalhando com articulações que são sobrecarregadas, a perda de peso vai ajudar muito. Então, quantas pessoas, né, às vezes tem dor na coluna, dor no joelho, emagrece um pouco, fala, nossa, não sinto mais nada. Né? Mas por quê? Porque você tirou a carga daquilo, daquela... Eu tinha até um professor na época de faculdade, ele era extremamente meio... para não falar grosso, meio rústico, assim, sabe? E aí, quando ele chegava para um paciente que era mais obeso, o paciente chegava para ele e falava, nossa, doutor, eu não estou aguentando o meu joelho, está doendo muito. E ele brincava, ele falou assim, o seu joelho que não está te aguentando. Ou seja, você tem que emagrecer, porque não tem... Você vai evoluir para prótese. Então, quando a gente observa, por exemplo, esses processos que já começam a acontecer desde muito novo, né? Então, dificilmente você vai ver um rapaz com 20 e poucos anos, obeso, já tendo uma artrose de joelho, uma artrose de quadril. Mas você sabe que ele já está desgastando demais, ele está sobrecarregando demais aquilo. Então, se ele não controlar hoje, ele vai ser aquele cara que vai desenvolver esse processo degenerativo de forma precoce. Né? Então, assim, se a gente trabalha hoje, a gente trabalha na prevenção. Então, ele já trabalha com qualidade de vida, sim, com fortalecimento, procura um nutricionista para fazer uma dieta mais saudável, dar orientação alimentar para ele poder ter uma redução desse peso e tudo. E esse cara, provavelmente, ele não vai procurar fisioterapia, porque ele não vai ter lesão. Então, o que a gente até recomenda, assim, é que ele não precise de fisioterapia, né? Porque a gente trabalha com reabilitação. Então, já parte do princípio que ele já perdeu alguma parte da qualidade de vida, porque ele já está procurando um processo. Então, o ideal é ele manter na prevenção, com uma dieta saudável, com atividade física regular e tudo para evitar esse tipo de problema. E aí, quando ele chega na gente, aí muitas vezes ele vai ter que conciliar a fisioterapia, nutricionista com um profissional de educação física, né? Muitas vezes com o psicólogo, porque às vezes a dificuldade em perder peso está muito relacionada à parte emocional também, então ele vai ter que fazer outros tipos de tratamento. Mas a gente trata e tem que se preocupar com o tratamento do indivíduo, né? E não do joelho, né? E não a gente tem que pensar que o indivíduo não é uma coluna, não é um joelho, um quadril, é o indivíduo como um todo e tratar ele como um todo para ele voltar a ter qualidade de vida. É muito interessante, né, a gente pensar no indivíduo e pensar nessa questão multidisciplinar mesmo, né, de vários profissionais envolvidos, porque eu sempre falo isso, a gente não trabalha sozinho, né, professor? A gente sempre precisa aí do auxílio de um outro colega de profissão, né, da saúde. Então, às vezes, realmente, eu sempre falo ao paciente, olha, vai precisar de uma terapia, de um acompanhamento psicológico, né? Às vezes, quando a gente percebe ali
que precisa até de um acompanhamento mais com uma medicação, né? De um psiquiatra, nos casos, às vezes, que o paciente apresenta algum tipo de transtorno alimentar. Então, assim, a gente nunca trabalha realmente sozinho, né? E é importante que a gente tenha esse olhar enquanto profissional, né? Para esse paciente, porque às vezes ele vem buscar uma coisa, que é o que você falou, às vezes ele vem ali na físio buscar algo que não está na físio, né, especificamente, né, que se ele fizer outras coisas, talvez ele nem precise. E muitas das vezes, às vezes acontece isso em consultório também, olha, acho que nesse momento você não precisa de uma nutri, né, ou entrar em alguma dieta. Nesse momento, acho que é mais saudável você procurar um psicólogo para te ajudar nesse processo que você está passando aí pela sua vida. Então, como as coisas precisam se encaixar, né? E aí todo mundo poder trabalhar dentro aí da sua área. E a gente pensar nesse paciente como indivíduo, eu acho que é o grande diferencial hoje, né? Para a gente ter esse olhar humanizado aí no atendimento. Porque senão acaba ficando tudo a mesma coisa, né, professor? E aí acaba que o próprio paciente reclamando, eu faço físio e não vejo evolução. Eu vou na Nutri, tenho dieta, mas não emagreço. Entrei na academia, mas nada resolve, né? E às vezes também, muitas das vezes que eu percebo é ter esse olhar, né? Quando a gente fecha nesse olhar, porque eu atendo em algumas academias e às vezes eu até falo isso, a gente precisa ter esse olhar até para esse paciente obeso que chega num ambiente tão hostil, né, como a academia, porque é difícil, né, para uma pessoa que está obesa estar ali dentro de uma academia onde todo mundo ali já malha, já treina, a pessoa se sente constrangida. Então, eu acho que a gente tem esse olhar para essa pessoa que entra ali também buscando uma ajuda, é interessante, é necessário, e eu acho que cada vez mais a gente precisa prestar atenção nesses pequenos pontos, mas que faz aí uma grande diferença, né? Então, em relação a isso, assim, eu me sinto um privilegiado por poder trabalhar, primeiro por poder ter a possibilidade, desde o começo da minha formação profissional, eu comecei a trabalhar em vários cursos da área da saúde. Então, a gente acaba conhecendo as outras profissões e respeitando cada vez mais os outros profissionais e as competências de cada profissional, né? Sem invadir, assim, eu sei qual é o meu lugar. Felipe, poxa, mas você falou de um monte de coisa no teu canal, de fisiologia, disso. Você não pode falar alguma coisa de que você faz de medicamento? Por mais que você saiba, eu não posso prescrever. Então, eu falo assim, amigão, isso aí é com um clínico. Mas e dieta? Dieta é com nutricionista, né? E terapia com psicólogo, e atividade física com profissional. Mas, poxa, você dá aula de biomecânica, você não pode falar alguns exercícios? Não. Né? Eu falei, cara, eu procuro uma personal para fazer atividade física comigo e para me corrigir. Então, como é que eu vou chegar para você e vou prescrever atividade física? Sabe? Então, assim, eu trabalho hoje na prefeitura, no núcleo de apoio à saúde da família, no NASF, e na Fiocruz, na prefeitura. Então, assim, na Fiocruz como preceptor. Então, assim, mas também trabalhei na formação de vários jovens em várias graduações diferentes. Então, assim, isso é um privilégio porque a gente aprende a conhecer, a respeitar e a entender, né, a importância dessa multidisciplinaridade, dessa multiprofissionalismo dentro do atendimento do paciente. E saber que ele precisa daquele outro profissional. E saber que eu não preciso ter medo de indicar um paciente meu para o profissional de educação física, que ele não vai me roubar aquele paciente. Né? Então, cada um tem a sua área. Antigamente, a pessoa via isso, sabe? Nossa, se eu passar para o fisioterapeuta, ele não vai voltar para mim. Se eu passar, né? Então, assim, pelo contrário, eu acho que quanto mais rápido eu reabilitar meu paciente e puder passar ele para outro profissional, para continuar com o processo agora, é melhor, porque, assim, primeiro, ele vai ficar menos tempo comigo, mas ele vai me indicar para outras pessoas, porque ele vai falar, olha, eu fui lá no Felipe, em 2, 3 sessões ele resolveu o meu problema. Então, a gente vai ver mais pacientes, né, mais problemas diferentes, mas vai estar ajudando a resolver. E depois, o profissional de educação física também não pode prescrever dieta, suplementação. Né? Então, cara, se o cara tem que suplementar, tem que ter uma orientação e tudo, ele tem que ter um nutricionista de confiança para que ele vai indicar os clientes dele, né? E falou assim, olha, procura, faz uma consulta lá para você fazer o teu acompanhamento, a tua dieta voltada para a atividade. Ontem eu estava fazendo uma live com um nutricionista, que é um amigo meu, chama Lucas Arcanjo, e a gente estava falando sobre isso. É quão importante hoje, por exemplo, na consulta do nutricionista, eu levar para ele informação do que eu estou fazendo no meu treinamento.
né? Então, eu levo lá o meu treinamento para ele e, assim, baseado no que eu estou treinando, ele vai passar, olha, de acordo com o seu treinamento, a sua dieta tem que ser assim, 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 né? Então, quem vai determinar isso não é o profissional de educação física, vai determinar o treino. Mas para ele suportar aquele treino, ele vai precisar de uma ingestão calórica. Então, assim, a gente tem que respeitar o outro profissional e esse paciente ou esse cliente tem que entender, né, que ele vai precisar de profissionais diferentes para objetivos diferentes. E, professor, chegou até uma pergunta que ele falou que meu irmão está no segundo ano de fisioterapia e quer trabalhar com atletas profissionais de basquete. Qual seria a dica? Então, na verdade, assim, eu acho, eu recebo muita pergunta assim, sabe? Poxa, eu queria ir para a área tal, eu queria ir para a área tal. Eu sempre falo para as pessoas, assim, a não ser que ele já tenha algum vínculo com basquete, de família, de alguma coisa, mas normalmente a formação, a graduação, ela tem que ser o mais generalista possível, né? Então, quando a gente forma um aluno em medicina, a gente não forma um ortopedista ou um cardiologista, a gente forma um médico. Quando a gente forma um fisioterapeuta, a gente forma um fisioterapeuta generalista, não um fisioterapeuta intensivista, nem traumato ortopédico, nem respiratório, nem neurológico. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é a cabeça aberta para todas as possibilidades que ele vai encontrar dentro do campo de reabilitação. Porque muitas vezes ele tem essa ideia hoje, no começo, eu quero trabalhar com um profissional, eu quero trabalhar com vôlei, eu quero trabalhar com futebol, eu quero trabalhar com isso ou com aquilo. E depois ele descobre durante a graduação que tem várias outras áreas tão atrativas quanto, ou mais atrativas Tem do os que... estágios também, né, professor? Que depois aí você vai vivenciar algumas coisas, né? Eu acho assim, quanta gente, por exemplo, não entra na medicina querendo trabalhar com ortopedia, vai para pediatria querendo trabalhar com pediatria, vai para cardiologia, se apaixona por outras áreas, né? E muitas pessoas que começam a fazer uma graduação e que durante a graduação elas descobrem que ela não é muito ligada àquilo, então elas mudam, por exemplo, aí quando ela começa a estudar a parte de psicologia, ela fala assim, não, eu acho que a minha área é mais psicologia do que fisioterapia, e muda até de graduação. Então, assim, eu acho... eu tenho duas críticas muito grandes em relação à educação e aos jovens hoje. Primeiro, porque eles têm uma cobrança muito grande. Eu tenho uma filha de 17 anos e vai fazer 18 agora, e já existe uma cobrança muito grande em cima de qual a profissão que você vai escolher, né? E ela não sabe, né? Então, assim, eu até esse dia eu estava conversando há um tempo atrás com ela, eu falei, mano, você tem que dar tempo ao tempo e esperar, faz mais um ano de cursinho, 2 anos. Cara, 17 anos a pessoa não sabe o que ela quer para ela. Então, cara, como é que você vai escolher uma coisa que você não sabe o que você quer para você exercer a vida toda, né? E correr o risco de ser uma pessoa infeliz. Então, assim, isso é muito complicado. Eu acho, respondendo a pergunta dele, então, eu acho que eu daria um tempo. Agora, se ele for realmente apaixonado por isso, ele vai chegar nas disciplinas mais avançadas, lá no quarto ano, no terceiro, no quarto, na época de estágio, que ele vai ter o estágio em reabilitação esportiva, o estágio em desportiva, e aí ele vai para essa área. Só que a formação, hoje em dia, ela é muito fraca. Então, provavelmente, ele vai ter que sair dali e procurar cursos, né, que sejam mais voltados para essa área, do mesmo jeito que o profissional que vai trabalhar com reabilitação cardíaca vai se especializar nisso, vai fazer uma pós-graduação ou um curso específico disso, vai estudar fora e vai se capacitar. Acho que isso é fundamental sempre, principalmente pensando em área de saúde, vai precisar saber que o estudo fará parte, né, da vida da pessoa para sempre, não tem como. A gente vai estar sempre aí tendo que se atualizar, buscar cursos fora, até porque quanto mais anos vão passando, mais distante a graduação fica, né? E aí teu curso também, às vezes, muitas vezes passaram 10, 15, 20 anos, algumas coisas já não são mais, né? O que a ciência fala hoje. Então, assim, a gente vai precisar estudar sempre, né, professor? Eu até queria agradecer aqui esse bate-papo. Acho que é muito enriquecedor quando a gente consegue falar, né? Principalmente que uma pessoa que já está dentro do mercado há muito tempo, né? Trabalhando aí também aí com os novos profissionais que vêm para o mercado, né? Com esses estudantes. Enfim, eu acho isso muito gostoso, muito válido para a gente também, para a gente entender, né, um pouquinho sobre esse antes, né, durante essa graduação e o pós-formado aí, que a gente debateu um pouquinho aí sobre o processo que é a gente trabalhar, então, na área de saúde, viu? Eu queria te agradecer muito mesmo o bate-papo
na noite de hoje. Eu sei que tua agenda acaba sendo bastante corrida, né? Durante a semana, durante todo o dia aí. Mas eu queria te agradecer muito o convite, né? Em ter aceito o nosso convite, em estar participando aqui com a gente desse bate-papo e levando informação aí para as pessoas, que eu acho que isso é o mais válido de tudo, né? Nada, obrigado. Eu que agradeço aí. E assim, é um prazer sempre estar falando da profissão. Esses dias, até para comentar sobre isso, eu recebi alguns comentários assim, poxa, professor, mas que assim, quando eu estou fazendo curso, eu também posto que eu estou fazendo curso, né? E assim, as pessoas falam, poxa, mas você está dando curso e você ainda faz curso. Aí eu falei, cara, é óbvio, né? Porque assim, por mais que eu tenha já feito alguns cursos, eu já fiz alguns cursos há um tempo atrás, e às vezes a gente está fazendo curso para aprender coisas novas, para trocar experiência com outras pessoas e tudo. Então, cara, se a pessoa só trabalha, tem gente, por exemplo, que dá cursos e que tem vergonha de postar que está fazendo curso, ou seja, como se ele soubesse, então ele não pode estar ali fazendo, né? Mas, cara, mesmo que você saiba, sempre a pessoa sabe alguma coisa diferente de você, tem um ponto de vista diferente do seu e pode te agregar alguma coisa. Então, eu acho Sim, tão legal, né, quando você tem essa troca e esse curso é a mesma coisa assim, que dá aula para um aluno que não tem interesse e dá aula para um aluno muito interessado, né, que estuda muito. Então, assim, é muito mais rico para mim, enquanto professor, dar aula sim. para um muito interessado, porque eles ensinam para a gente o tempo todo. Então, a gente aprende o tempo todo, né? Então, assim, isso é muito... Eu sou muito grato a todas as oportunidades que eu sempre tive na vida acadêmica por causa disso. Muito obrigada, viu, professor, pela participação aqui com a gente. Fico muito feliz aí que a gente conseguiu ter esse bate-papo, conseguiu esclarecer algumas dúvidas e conversar. Obrigada, eu espero que tenha outras oportunidades da gente se falar, da gente bater papo, trazer temas aqui relevantes que as pessoas gostem, tá? E aí a gente fica aqui, se as pessoas quiserem também, eu acho que ter o contato, falar contigo, né? Enfim, saber sobre atendimento, essas coisas. O Instagram, se a pessoa entrar lá e te mandar uma mensagem no privado, consegue conversar, consegue ser respondida. Consegue. Eu tenho toque com notificação, sabe? Então eu respondo pessoalmente todo mundo, sabe? Tanto no Instagram, até no YouTube eu respondo. Comentou no YouTube, eu respondo todos os comentários. É claro que assim, eu tento responder tudo na mesma semana ou o mais rápido possível. Claro. E muitas vezes as dúvidas que eu recebo não são dúvidas muito voltadas assim, poxa, tem gente que pergunta, olha, eu tô com uma dor no joelho, o que que eu faço? Eu falei, cara, procura um fisioterapeuta ou alguém que possa te atender, porque tem coisas que à distância você não tem como. Mas eu tento responder e orientar todas as pessoas que procuram no Instagram, no site, no canal, em tudo quanto é lugar aí. Tá bom? Então, ó, pessoal, já fica a dica aí, ó. Ficou alguma dúvida? Precisa falar com o professor? Quer saber os locais aí que ele trabalha, onde ele atende? Manda lá mensagem que ele com certeza vai responder todo mundo. Obrigada, viu? Tá. Um Espero que beijo, vocês tenham uma boa noite e te agradeço aí a participação. Obrigada, professor. um abraço. Tchau, tchau.